Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo aqui na CBN, que hoje recebe Alfredo Assunção, CEO e sócio fundador da FESA, que é consultoria de recrutamento de altos executivos. O Alfredo Assunção, que é o autor do livro Talento, a verdadeira riqueza das nações. Como governo, educador e empresário podem resolver o apagão de talentos. Este é o livro que você está vendo aí na sua tela. E é claro que é exatamente este livro que provoca o nosso assunto hoje, falar sobre talentos. Vamos começar pelo que é talento na realidade? Talento, vamos fazer a coisa curta. Eu escrevo um capítulo inteiro para definir talento, mas talento é se fazer necessário. Sempre que você é necessário, você é um talento. Não adianta você ter doutorado, você ter pós-doutorado, e se você efetivamente não consegue transferir aquilo na forma de um bem para a sociedade. Então, um office boy, muito bom, que entrega a tempo e a hora a correspondência, ele é um talento. E nós temos realmente esse apagão de talentos hoje no Brasil, ou os talentos estão por aí pelas ruas, apenas não têm emprego? Não, você tem um apagão de talento não é só no Brasil não, no mundo inteiro. O problema do talento é que o mundo corporativo é que efetivamente inventa a nova forma de se fazer economia. Você tem crises no mundo inteiro, crise aqui, crise ali. Quem é responsável pela instalação de uma crise? É efetivamente o capital humano que lá está. É o talento, seja na forma de governo, na forma de mundo corporativo ou até na forma de mundo acadêmico. Quem resolve a crise é outro tipo de talento. É quem vai lá, estuda a crise e resolve a crise. Então, por isso é que falta talento o tempo todo. Quando você fala assim de desempregado que está na rua, eu costumo chamar, é duro dizer, mas é aquele talento obsoleto que perdeu o emprego porque não se ajustou, não se adaptou a essa economia caótica que você vê no mundo inteiro, que está totalmente interligada. Então, você a Apple pensa alguma coisa nos Estados Unidos e fabrica na China, que ela é muito mais barato. Essa é a conexão que tem no mundo. Tudo está interligado. Então, o talento, por exemplo, um operário no Brasil perde seu emprego para uma empresa brasileira que foi se instalar na Argentina, na China e qualquer. O Brasil também tem suas multinacionais. Tem um exemplo muito típico disso, por exemplo, a IBM fecha 14 mil postos de trabalho no Vale do Silício para abrir na Índia. Tá, mas aí é o trabalhador que está obsoleto? É o talento do trabalhador que está obsoleto? Ou é a empresa, ou é o país que está obsoleto e faz com que esse emprego seja aberto lá no outro país? É o país obsoleto. Na verdade, veja, eu tenho um ditado que eu sempre falo isso. Escada suja se lava de cima para baixo. Você olha para cima para buscar referência. Você faz isso com teus pais, faz isso com teus primeiros professores, faz isso com teus chefes e você faz isso com o governo. O governo é uma referência. Veja. Você só consegue desenvolver a economia, e vou falar alguma coisa que vai contrariar muita gente que acredita que nós estamos vivendo uma maravilha de economia no Brasil, mas você só consegue desenvolver economia boa através de setor privado. Você precisa do setor privado, que é quem sabe fabricar todos esses produtos novos que estão sendo fabricados. O governo não fabrica nada, não faz nada. Então, o governo ele tem que funcionar como anjo da guarda. Eu vou intervir e saio. E dou condição para que o setor privado desenvolva os talentos. O mundo acadêmico não tem condição de formar talento a tempo e a hora, por quê? Ele vive em função de pesquisas que ele faz de mundo corporativo fazendo sucesso. Se acontece uma crise, o mundo acadêmico vai pesquisar a crise. Traz para dentro de sala de aula o que aprendeu para poder ensinar esses alunos a não repetir aquela crise. Só que a crise agora, ela se instaura a cada 1 ano e meio, 2 anos, não é mais a cada 10, 12 anos, como o Marx escreveu lá atrás. Te dou um exemplo. Harvard é uma das melhores do mundo. Por que você teve uma crise subprime nos narizes do pessoal de Harvard? Então, veja, no nariz do pessoal de Harvard. Harvard, então, vai pesquisar subprime, traz para dentro de casa e ensina como evitar subprime. Você podia perguntar a qualquer um, por que aconteceu a crise? Não, nós vamos estudar a crise e vamos saber disso. Quando ela termina de ensinar, veja, se eu estou formando mestres e doutores e com MBAs, essa coisa toda, eu já tenho outra crise. Então eu preciso, no mundo
corporativo, pegar esse estudante que chega e ele precisa ter o quê? A cabeça feita, ele precisa ser formado em atitude para ele aprender rápido e aprender a interagir com outras pessoas. Aí ele entra para o mundo corporativo, aprende rápido e vai efetivamente virar um talento. Aí que ele se torna um talento. Então deixa eu entender uma coisa, porque Sim. todas as vezes aqui no Brasil, especialmente, quando nós falamos aqui que há um apagão de talentos, Sim. a nossa primeira referência é pelo baixo nível educacional, pelo baixo preparo das pessoas. Mas você está me dizendo que esse talento se forma lá no mundo corporativo, Sem quando ele já dúvida. está no mercado de trabalho. Agora, essa carência na área de educação que nós temos não está na base da falta de desenvolvimento de talentos? Não, não é, porque na verdade é o seguinte, seria querer exigir muito atualmente do mundo acadêmico. Quando você falava isso há 30 anos atrás, tá certo, eu saía da universidade, eu fazia o meu MBA, eu como diretor de recursos humanos do Chase Manhattan, só para você ter ideia, em 85, eu ia para os Estados Unidos recrutar MBA para entrar no Chase e já entrava rodando. Só que agora tudo é muito rápido. Então você querer tirar isso, ó, mundo acadêmico, você tem que me dar a pessoa pronta. Não é mais assim. Você tem que linkar mundo acadêmico com o mundo corporativo. O mundo corporativo precisa de dinheiro para investir em pessoas e desenvolver o talento. Aí sim, você vai ter uma economia muito sólida quando você tem o mundo corporativo desenvolvendo esses talentos e rodando a economia. A economia não roda na mão de governo. O governo intervém e sai. Tem crise, ele vai lá e resolve a crise e sai. Não há condição do mundo político, que é o mundo governamental, desenvolver produtos, serviços, enfim, nada disso. Toda a economia centralizada foi para o espaço. Isso não existe mais. Você fica olhando e falando, não, mas peraí, a nossa está bem, está bem. Está bem momentaneamente. Na hora que a economia americana recuperar, todas as empresas americanas e todas as empresas europeias, quando isso tudo recuperar, entender que o welfarismo não funciona, que funciona é o que? Aí você dá condição para que o mundo corporativo, de novo, consiga desenvolver o talento, e ele desenvolve, ele paga, ele dá benefício muito mais do que muitas nações. Presidente Assunção, nem na China isso acontece? A China, veja bem, ela só dá dando certo porque ela começa a respeitar o mundo corporativo. Ela tem 400 milhões de capitalistas e tem 1 bi de comunista. Os comunistas passam fome e os capitalistas ganham muito dinheiro. E lá a carga tributária na China é 17%. Então você tem condição do mundo corporativo desenvolver, competir e ter um custo absurdamente baixo. O operário chinês é 6 vezes mais barato que o operário brasileiro. Pergunta da Ângela, nossa ouvinte internauta. Como identificar um talento? Então, veja, eu sou um recrutador de talento para as minhas empresas clientes. Faço isso desde 92. Eu preciso entender o que a minha empresa precisa. E eu vou encontrar o talento medido do tamanho certo da necessidade da minha empresa. Por isso que eu digo que o grande talento é aquele que se faz necessário. Necessário a quê? Aonde ele quer. Eu quero um emprego. O emprego tem que ser parecido comigo. Isso é outra coisa muito interessante. Eu tenho uma cultura que são meus valores, são minhas crenças. E as empresas também têm. A empresa é uma célula social, é um bicho vivo, que tem todas as coisas que um ser humano tem. A empresa só é a soma de diversos seres humanos. Então eu preciso entender o que essa empresa tem que eu tenho. Eu bato, o meu estilo é compatível, né? Eu tenho uma cultura compatível a essa empresa, nessa hora você é um talento para aquela empresa. Veja, já sentaram na minha frente diversos doutores com pós-doutorados e eu não tinha para onde colocar. Então não é isso que faz o talento. O que faz o talento é, se faz necessário, entenda o que está acontecendo no mundo. Tem que estar antenado. O mundo muda tudo muda muito rápido. Se você olhar aqui em volta, todos os equipamentos que você está usando aqui, já inventaram uma coisa nova. Nesse exato momento, tudo que você olha em volta, nossa ouvinte, e que está participando do programa, pode olhar em volta na sua casa que tudo já é obsoleto. Porque alguém já inventou algo novo. Então, talento é essa pessoa que consegue se inserir nesse novo contexto de economia caótica, totalmente interconectada, totalmente ligada. Você vê rapidamente, quando você vai para o âmbito de governo, todas as revoluções que nós tivemos agora no Oriente Médio foi em função de quê? Comunicação. Então, hoje tudo é comunicado. Então, o mundo caminha para soluções que são comuns a todas as nações. O mundo, vou me arriscar a falar mais uma coisa, o mundo corporativo torna-se mais importante do que nações. Se você pegar a receita de 70%
melhor, o PIB de 70% dos países é menor do que a receita das 50 maiores empresas mundiais. Você pega, por exemplo, o total de exportação do Brasil, 250 bilhões de dólares. A receita do Walmart é 450 bilhões de dólares. A Walmart vende 2 vezes mais do que o Brasil. Então, e é a sexta economia do mundo. Quando você pega o PIB brasileiro, que é o 6º PIB do mundo, agora está 7º de novo, porque houve uma desvalorização do real. Se você pegar as 10 maiores transnacionais e somar a receita delas, é maior que o PIB brasileiro. É disso que nós estamos falando. E por que uma empresa consegue crescer tanto? Porque ela investe em talento. Você falou em investir em talento e o Guilherme, nosso ouvinte internauta, pergunta o seguinte: como vamos desenvolver talento se as empresas não investem nem em treinamento? Minha empresa, por exemplo, vê treinamento, curso, etc., como um custo e não uma forma de obter benefício com o desenvolvimento de seus colaboradores. Pela experiência que ele traz aqui, necessariamente as empresas não investem em talento. Exatamente. Isso não investe no Brasil. Por isso que eu estou falando, a economia americana, Estados Unidos tem a mesma idade do Brasil, a mesma extensão territorial, e vai por aí afora e tem uma economia que sempre foi 10 vezes maior do que a do Brasil. O Brasil, até 15 anos atrás, 20 anos atrás, tinha uma carga tributária de 20 e poucos %. Era muito comum você chegar, por exemplo, num Citibank e tinha um programa de trainee de gerência. Num determinado momento, nós tínhamos 5 presidentes de bancos formados nesse programa de trainee de gerência do Citibank. É isso que nós tínhamos no passado e hoje a empresa não tem mais dinheiro, que ela paga tudo de encargo social. A carga tributária é absurda, então não sobra dinheiro para as empresas investirem no talento. Então quando ele fala assim, não tem treinamento na minha empresa, não tem mesmo. Poucas são as empresas que conseguem enxergar isso como investimento, porque é muito difícil. Eu tenho uma carga absurda de dinheiro. Eu, por exemplo, no meu livro, eu coloco uma proposta, por isso que eu falo, governo é o setor acadêmico e setor privado, vai conseguir resolver isso junto. Eu consigo montar um programa onde eu vou ter um mestrado de negócios dentro das empresas, só que a empresa vai pagar esse estudante recém-formado que entra na empresa e vai ficar 2 anos trabalhando em on-the-job training, recebendo treinamento de executivos que estão na linha de fogo, sabem o que estão fazendo, só que a carga tributária sai. Ao invés de eu pagar 100% de encargos sociais, cada 1.000 de salário que eu pago mais 1.000 para o governo. Eu não pago encargo social. Então isso vai criando um funding, vamos dizer assim, que se o estudante desiste do programa de formação, essa é a minha proposta, ele é obrigado a pagar uma multa. Então ele vai pagar tudo que ele deve ao governo, correto? E a empresa vai pagar também que terminou o programa. Ou melhor, interrompeu o programa no meio. Se ele vai até o final, pronto, a empresa não pagou encargo social, então nessa hora sobrou dinheiro para ela investir em pessoas. Isso está muito bem definido no livro, se olhar lá está passo a passo. Portanto, o papel do governo nesse processo é o de incentivar as empresas a desenvolver os talentos. Exatamente. E o mundo acadêmico, por sua vez, tem que ter essa conexão também. O mundo acadêmico tem que parar de levantar o narizinho, correto? E olhar e achar que é o máximo, que é maravilhoso. Não é. Ele tem que estar conectado inteiramente. O cliente principal do mundo acadêmico é o mundo corporativo. Então, eu tenho que formar gente para o mundo corporativo. Como é que eu faço isso? Estando próximo ao mundo corporativo. Então, eu crio atitude, eu crio estudantes em condição de entrar e rapidamente aprender no mundo corporativo. Quando eu falo desse programa, por exemplo, a metade do dinheiro aí, que o governo deixa de arrecadar, vai uma parte para o mundo acadêmico, para ele melhorar seu campus, melhorar tudo. Aí você tem condição de incentivar o mundo acadêmico, você tem condição de incentivar o mundo corporativo através do governo, que já recebe esse dinheiro e não dá nada de volta. Onde é que isso funciona realmente? Olha, se você olhar, por exemplo, o Chile é o único país desenvolvido na América Latina. A carga tributária do Chile é 17%, 18%. Tudo fica lá para o mundo corporativo, junto com o mundo acadêmico. Se você olhar Estados Unidos, hoje eles têm uma carga tributária equivalente a 27% do PIB. Mas por quê? Porque fizeram um exército de 3 milhões de pessoas. Hoje eles gastam 1,5 trilhões de dólares só para manter Forças Armadas. Pronto. Vão trazer isso de volta e a carga tributária vai cair para 22%, 23%. Então sobra dinheiro para o empresário investir. Quando você pega as maiores multinacionais, quais são? Americanas. Por quê? Porque tem dinheiro para investir. Então eles investem em pesquisa, investem em produtos, eles têm condição de crescer. A Alemanha, que tomou um monte de bomba na cabeça na Segunda Guerra Mundial, aprendeu isso. É a melhor economia da Europa. Japão foi a segunda maior economia do mundo, correto? Até final de 2010, quando a China pega. Por quê?
que investe em pessoas. Quando você pega a Toyota, o que é esse produto? É o carro mais vendido do mundo. Por quê? Empresa japonesa e Japão é do tamanho de São Paulo. A gente esquece essas relações. Tem um negócio muito interessante, porque a empresa que investe em talento. Hoje, o PIB mundial gira em torno de 63 trilhões de dólares. 35 trilhões de dólares desse PIB é feito fora dos países de origem das multinacionais. O mundo exporta, total de exportação do mundo, 17 trilhões de dólares. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: fabrica-se muito mais, cria-se muito mais valor e riqueza fora de exportação de país. Através de quê? Das transnacionais, que estão presentes em tudo quanto é parte do mundo. E aquela história que a gente ouvia muito na década de 60, eu lembro que eu criei disso, eu me formei em economia em 75, a gente ouvia, a multinacional vem para cá para chupar o sangue das nações subdesenvolvidas. Mentira! Multinacional hoje, se você pega presidentes brasileiros, executivo brasileiro, presidente na Europa, presidente dos Estados Unidos, quer é talento. O talento é disputado palmo a palmo em todo lugar do mundo. Essa é a guerra que se briga hoje. Não é uma guerra de bombinha, é guerra de ter gente competente para trabalhar e fazer uma empresa crescer. Nós estamos conversando hoje aqui no Mundo Corporativo com o Alfredo Assunção, que é CEO e sócio fundador da FES. A FES é uma consultoria de recrutamento de altos executivos. E o Henrique, nosso ouvinte internauta, pergunta por e-mail: como diretor da área de recursos humanos, especialista na área de recursos humanos, o que você leva em consideração num candidato com chances de ser um talento em uma organização? Veja bem, Henrique, né? Henrique, a primeira coisa, quando eu sento com você, Henrique, você define para mim o que você precisa. Nós fazemos um trabalho consultivo, não é um trabalho simplesmente de recrutamento. Então eu vou entender a sua empresa. Eu vou entender tudo o que você precisa e vou procurar um executivo compatível à realidade da sua empresa. E às vezes eu nem vou trabalhar para você. Se eu olhar que a tua empresa não tem condição de receber determinado executivo, eu vou dizer: primeiro vamos organizar a tua empresa. Senão não adianta. Eu vou levar um executivo que ele vai ficar 2, 3 meses aí, vai pedir demissão e vai embora. Eu estrago a vida dele e estrago a tua empresa. Então, eu sempre falo, recrutamento de executivo, na verdade, é que investimento. Então, eu recruto aquilo que a empresa precisa. Muito bem. Além disso, sempre que eu posso dar essa pitada, aí vem o Alfredo Assunção, o cidadão Alfredo Assunção. Eu estou recrutando executivo que seja do bem. Então, consciência eu quero no executivo. É um líder que vai servir de exemplo e que seja exemplo do bem. Então, eu quero multiplicar valores através dos executivos que eu recruto para as minhas empresas. Então, eu estou falando de sustentabilidade. Veja, sem planeta não existe país, não existe empresa, não existe família, não existe pessoa. Então, eu busco esse executivo também. Se você entrar no meu site pessoal e ler a minha história e ver tudo que eu já escrevi, esse livro é meu 10º livro. Então, eu tenho um prazer imenso de falar de liderança, e o maior talento do mundo é o bom líder. É esse cara que multiplica valor. E é isso que eu busco para a empresa. Eu sempre falo, quando eu coloco um líder numa empresa, eu coloco um agente de mudança. É alguém que vai somar para a empresa. O livro ao qual o Alfredo Assunção se referiu agora na resposta é Talento, a Verdadeira Riqueza das Nações. E o Fabiano, nosso ouvinte internauta, quer saber: a pessoa com talento tem um perfil próprio? E aí uma pergunta muito parecida com o que já foi feito. Como especialista em recursos humanos, quais as características que você identifica primeiro em um talento, independentemente da empresa em que ela vai trabalhar? Atitude. Talento hoje é aquele que consegue jogar em time. A gente consegue ver esse exemplo muito claro quando você pega, por exemplo, o time de voleibol do Bernardinho, que ele tira o melhor levantador do mundo do time e o time continua campeão. Por quê? Todos estão para servir. Talento hoje é aquele que entende: eu preciso servir e eu sou servido. Nessa hora eu faço um time na organização, porque é humanamente impossível uma pessoa só saber de tudo que está acontecendo. Então eu preciso pegar as diversidades, eu preciso pegar as diferenças e somar para eu ter um todo na forma de produto e na forma de serviço. Esse é o grande talento. Então o que eu vou medir? Eu vou olhar e ver se aquela pessoa efetivamente, eu estou aqui para me servir integralmente. Vamos transferir isso para uma forma bem, de um tecnicismo que parece cruel, mas é verdadeiro. Eu falo de capital humano, é o mesmo que capital financeiro, é o mesmo que capital instalado. Então, capital humano é instalado. Eu preciso usar o capital humano na sua plenitude. E eu só consigo usar na plenitude se eu tenho uma pessoa que não tenha medo, que esteja ali feliz,
sem assistencialismo, sem zona de conforto. Você só é feliz quando você é usado na plenitude. Se você é subutilizado, você pede demissão e vai para outra empresa. Se você é utilizado além daquilo que você pode entregar, ou seja, a demanda é superior, você adoece, eu vou perder também meu capital humano. Então o capital humano tem que ser tratado dessa forma. Eu preciso usar meu capital humano na sua plenitude, eu não posso deixar que ele adoeça e não posso perdê-lo. E ele só vai efetivamente trabalhar e se entregar na plenitude se for um ambiente propício a isso. Então eu preciso criar isso, e isso se cria de cima para baixo. É o líder, começa do CEO, começa do conselho, começa dos donos, e aí eu vou irradiando o bem de cima para baixo na organização. Então, primeiro, não há um setor específico na empresa que é o desenvolvedor de talento. Não existe. O talento é desenvolvido a partir da cúpula da organização. Eu sempre falo, escada suja, lava de cima para baixo. Não existe como você lavar de baixo para cima. Então, veja, o CEO tem que... O primeiro recurso humano, gerente de recurso humano de uma empresa é ser o CEO. Vamos pensar assim. E começa a multiplicar valor a partir daí. Os sócios da empresa têm que entender isso. E se não entender, vai quebrar. A empresa quebra ou é comprada ou é fusionada, ela desaparece do mapa. Hoje, a guerra, a batalha, todos têm que entender isso. É talento. Quando eu escrevi talento, a verdadeira riqueza das nações, eu faço um contraponto com Riqueza das Nações do Adam Smith, que é o primeiro grande marco da economia. Eu sou fã do Adam Smith antes de mais nada. Mas se levava muito pouco em consideração talento. Quando eu falo, eu tenho pré-sal no Brasil, e daí? Eu tenho talento para extrair o pré-sal? Eu tenho um Boeing, eu tenho uma empresa de aviação, eu tenho talento para levar essa máquina extremamente sofisticada daqui para lá? Esse é o talento que nós estamos falando. E esse talento vai dar menor função numa empresa até o nível mais alto. E ser presidente de uma empresa hoje, ser CEO, esse é o principal talento da empresa. Ele tem que ser exemplo a ser seguido. A hora que ele consegue fazer isso, ele leva a empresa na frente, ele cria bons produtos, etc. Agora, o que nós precisamos ter? Pensar nisso já de cara. Por exemplo, vamos trazer para o Brasil. Ser bem prático. O governo brasileiro precisa entender isso. Não é o governo, a pessoa, ou a entidade, ou o ator mais inteligente para criar uma economia forte, onde as empresas consigam desenvolver pessoas e consigam desenvolver produtos e serviços para competir de igual para igual na arena global. Senão daqui a pouco as economias americanas e europeias vão se recuperar e essas empresas vão ter condição de competir em melhores condições que o Brasil. Aí o Brasil se transforma em quê? Numa grande fazenda produtor de produto agrícola? É só isso que a gente vai fazer? Não, nós temos um parque produtivo fantástico. É disso que nós temos que pensar. As empresas brasileiras, levando em consideração essas barreiras todas às quais você vem se referindo desde o início da nossa conversa, principalmente a falta de dinheiro para fazer investimento nisso, mas as empresas têm tentado criar ambientes para o desenvolvimento de talentos, mesmo com essas barreiras? Então, veja bem, os grandes exemplos surgem com as multinacionais. Eu começo a trabalhar em 1970. E é muito chocante, eu trabalhei em empresa brasileira e empresa multinacional. A multinacional sempre teve essa ideia. Ela tem uma política de pessoal única, onde ela investe em treinamento, ela desenvolve pessoas, porque acredita nisso. A empresa brasileira veio aprendendo isso. Então hoje você já tem empresa brasileira que pensa dessa forma. Agora, não basta pensar, ela precisa de dinheiro, senão ela não consegue investir. Tá? Qual a lucratividade de uma empresa? Ela vai ser tão maior quanto melhor seja o talento instalado nessa empresa. Então, quer dizer, é investimento? Claro que ela tem que olhar como investimento. Agora, eu preciso de dinheiro. Eu preciso ter juro barato, eu preciso de ter isso, eu preciso pagar menos imposto. Eu preciso ter esse dinheiro aqui dentro para que eu transforme esse talento até em cidadão. Eu estou falando de cidadania que sim, para usar as empresas. Veja bem, o maior contingente de líderes do planeta encontra-se aonde? Nas empresas, nas organizações. Não é mais em Forças Armadas, não é na igreja e não é no governo. Então é lá que eu preciso desenvolver esse talento, que é o principal talento de um país, de uma nação, que é o quê? Esse capital humano instalado no principal posto de uma empresa. É ele que vai servir de exemplo para quem está embaixo. Então, se eu tenho alguém do bem lá, eu vou multiplicar valores do bem por todo o país e por todo o planeta. Normalmente, quando nós falamos aqui em criação de incentivos para as empresas, há sempre uma cobrança da contrapartida que a empresa vai oferecer para o país como um todo, já que o incentivo é dinheiro público. Sim. Qual é a contrapartida? A contrapartida é essa formação de talento. Veja bem, se eu tiver esse programa que eu estou propondo aqui,
E até deixo assim, se vocês não gostarem, desenhem de outra forma. Agora tem que ser assim. Transformem-se em lei e acabou. Reduz essa carga tributária e dá parte disso para a empresa e cobra a empresa. Então, por exemplo, eu falo assim, a empresa tinha que ter 10% do seu quadro de pessoal na forma de trainees. Se eu perco esse trainee, eu formei o melhor cidadão para a sociedade. Eu estou formando. É isso que é importante notar. Então eu vou multiplicar valor mesmo. Eu vou ter mais matéria-prima, inclusive para o setor político. A gente está sempre reclamando de político. Ai, meu Deus, é escândalo, é escândalo, é escândalo. Falta matéria-prima no país. E eu só consigo matéria-prima através de educação. E educação bem feita. Não adianta eu chegar e ser um arrogante, formado, doutor e tal. Eu não sei o que acontece do lado de lá da mesa. Então eu preciso casar essas forças, o mundo acadêmico, com o mundo corporativo. E o governo precisa entender, falar, a hora que eu fizer isso, eu estou melhorando a nação. Eu estou falando aqui de futuras gerações. Eu estou falando de um modelo estratégico e que consegue se operacionalizar. Eu não estou falando de entra aqui, entra ali, esses casuísmos todos que nós estamos vivendo. Então eu quero um negócio aqui de médio e longo prazo, onde o mundo acredite, onde a Apple venha se instalar aqui no Brasil, ela não vai instalar na China. Não, vamos lá para o Brasil. Existe incentivo para a gente fazer isso lá. Não adianta eu pegar 100 mil brasileiros de estudante e mandar para fora para fazer MBA. Vai chegar aqui desatualizado. Ou não vai voltar, né? Ou não volta, vai para outro lugar. Ou não vai voltar. Agora, quando você fala, por exemplo, a Apple vai para a China fazer a fábrica lá e não faz aqui, ela não vai para a China porque lá ela paga uma carga tributária muito baixa, a mão de obra é muito barata e aí não tem nada a ver com talento? Não, ela tem talento também. A China investe em talento. Então, se você olhar hoje, por exemplo, você tem dentro da China diversos campos universitários de grandes universidades do mundo. Já tem lá. Procura no Brasil. Aliás, se nós somos algumas universidades pelo mundo, das mais famosas, nós vamos ver ilhas de chineses dentro dessas universidades. Eles têm algo assim próximo de 3 milhões de chineses estudando fora. E o que acontece com a China? Esses chineses vão lá e aprendem o que é o novo mundo e traz para dentro da China. Então a China tende a efetivamente, veja bem, você tem sempre extremos, né? Então você tem, por exemplo, a Europa sofre agora por quê? Por causa do welfareismo. Então veja bem, desaprenderam a trabalhar. Essa que é a verdade. Não adianta falar, o alemão trabalha e o resto não. Então, muito bem. Nós temos que chegar próximo. Então o chinês trabalha muito e custa pouco. Vai chegar uma hora que o chinês vai ficar mais caro também. Que esse pessoal que vem para cá estudar, ele leva bons conhecimentos para lá, e ele prova da coisa. Só não anseia por Paris quem não conhece Paris. É a mesma coisa. O chinês veio para cá, para os Estados Unidos, aprendeu essa coisa toda, ele chega lá com ideias novas. Então ele vai multiplicando o valor. Então a tendência é a China se aproximar do mundo e o mundo se aproximar da China. O mundo que eu falo é a Europa. Precisa trabalhar mais, nego. Não adianta você achar que alguém vai mandar o dinheiro para mim. Eu vou sentar aqui, alguém vai mandar o dinheiro para mim. O que acontece no Brasil? Eu preciso dar emprego. Chega de bolsa isso, bolsa aquilo. Esmola não dá dignidade a um povo. Então, isso é importante? É. Num determinado momento. Agora eu preciso pensar como é que eu consigo pegar todos esses 40 milhões de pessoas e colocar para trabalhar. Dar condição de trabalho para ele. E quem é que inventa trabalho? Quem é que dá condição de trabalho? É o setor privado, não é o governo, não é as estatais. Isso tudo a gente já passou, isso tudo é passado. Então nós temos que chegar e falar, ok, vamos incentivar o setor privado, que esse setor privado emprega, tem condição de investir, tem condição de fazer produto competitivo com o resto do mundo. Não basta ser só soja, milho, arroz, plantar. Não é um fazendão. Pergunta do Mário Mendonça, nosso ouvinte internauta: a busca de talentos pelas organizações não foi facilitada e é mais efetiva pelas redes sociais? Não, esquece isso. Veja bem, o grande talento, ele não se expõe. Eu tenho que achar esse talento onde quer que ele esteja. Eu vou te dar um exemplo bem claro do que eu estou falando. Esse tipo de consultoria nossa, que é a busca de talento, há 30 anos atrás, movimentava no mundo $1 bilhão. Devemos fechar agora, no ano que vem, $15 bilhões com honorários. O que significa isso? Para você achar um bom talento, não adianta, pode botar anúncio em jornal, bom talento não responde. O talento está empregado, está rendendo, está ganhando dinheiro para a empresa dele, está feliz que ganha dinheiro também. Eu preciso achar essa pessoa e trazer para o concorrente. Então, nessa hora, eu estou fortalecendo o meu cliente que me contratou e estou enfraquecendo a concorrência. Essa é a guerra que existe. Infelizmente, a minha profissão é uma profissão que destrói de um lado para construir do outro. E não é o desempregado, não é quem está na rede social.
Isso tudo pode acontecer no início de carreira, quando você se forma, você se coloca lá e alguém te acha e te chama para entrevistar. Isso pode acontecer. Um executivo de nível, eu estou falando de alguém que passou seus 40 anos, 50 anos. Inclusive, nesse livro meu, eu tenho no final um questionário que você pode fazer uma autoavaliação sua e ver que nível de executivo você é para concorrer. É bem interessante. Mas muito bem, esse grande executivo, ele está empregado. Ele não está exposto, ele não manda currículo para ninguém. Eu tenho que achar o executivo onde quer que ele esteja. Daí o nome ser Search, Executive Search, é pesquisa de executivo. É isso que nós fazemos, que é totalmente diferente de headhunters tradicionais, que anuncia aqui, anuncia ali, não sei o quê, pega currículo e manda. Nós não fazemos isso. Aliás, Alfredo, já que nós estamos falando aqui sobre o que você faz, eu vou aproveitar aqui a pergunta que a Flávia nos mandou para fechar essa nossa conversa aqui no Mundo Corporativo. Alfredo, entrei no seu site agora e lá consta que você, além de executivo, é empresário, músico, poeta, cantor, atleta e faz trabalho social. Exatamente. Como você consegue tempo para fazer tudo isso? Qual é o seu talento para se multiplicar? Isso é muito legal. Na verdade é o seguinte, eu tenho um norte que é busca de felicidade. Eu busco minha felicidade o tempo todo. Veja, eu tenho um exemplo, tem um dos meus livros, eu estou agora no 10º livro, um dos meus livros se chama Fraldas Corporativas, que é exatamente a pessoa que sai do mundo acadêmico e ele vira fralda de novo quando ele anda no mundo corporativo. O mundo acadêmico ele é colaborativo, todo mundo passa colando. E o mundo corporativo é competitivo, então o Fraldas é isso. E lá no Fraldas eu já ensino para que a pessoa, desde o primeiro nível de executivo, quando ele chega que ele é um entry level, ele entenda que a vida dele é uma pizza. Como é que é essa pizza de... Eu estou falando que é 360 graus. Então eu tenho um pedaço da pizza que é para o amor, que é para a família. Eu tenho outro pedaço que é para o hobby. Eu tenho outro pedaço, por exemplo, no meu caso, escritor, é um músico. Eu, para escrever esse livro, eu parei 3 meses de tocar contrabaixo. Eu me dediquei ao livro. Aí eu me dedico, foco e eu consigo realizar. Agora, eu parei o livro, voltei com o meu contrabaixo. Então tem um monte de jazz lá que eu tocava no passado que eu não consigo mais tocar e tem que reaprender tudo. Mas enfim, eu vou fazendo assim, chega uma hora eu faço isso, ontem eu consegui fazer ginástica, hoje eu não consegui, mas eu vou levando. E é gostoso, porque tudo que me satisfaz e que me faz feliz. Então, esse projeto de felicidade é a coisa mais importante na nossa vida. Se todos nós fôssemos felizes, imagina, 7 bilhões de pessoas felizes no planeta, nós não teríamos guerra. Então, tenta ser feliz que você vai achar condição de fazer um monte de coisa na tua vida. Alfredo Assunção, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco mais uma vez aqui no Mundo Corporativo. Até uma nova oportunidade. Eu que agradeço, Milton. Foi excelente. Alfredo Assunção, que é CEO e sócio fundador da FESA, uma consultoria de recrutamento de altos executivos, e autor, entre outros livros, do Talento, a Verdadeira Riqueza das Nações, que você está vendo aí na sua tela. E claro, queremos agradecer a você que participou aqui deste Mundo Corporativo, através do e-mail, que nos acompanhou ao vivo, contando sempre com a sua presença aqui, para que a gente possa compartilhar um pouco mais o conhecimento. Muito obrigado e até uma nova oportunidade.